E aí, Edgar, você viu que bela lista de peças eu fiz pro nosso kart? É bela e incompleta, né, Neuza? Incompleta? Ué, será que eu esqueci de alguma coisa? Bom, Neuza, se você esqueceu, eu não sei, viu? Só sei que eu não li nada aí sobre a correia do alternador, viu? Ah, Edgar, não é tão grave assim, poxa vida. É só uma correia. E nada. O único problema é que o nosso kart não vai a lugar nenhum, né? Mas tudo bem. Ué, eu não sabia que uma simples correia fosse assim tão importante. Bom, se você também não sabe a importância de uma simples correia, então preste atenção, hein? Nesta teleaula de hoje você vai aprender quais são e como funcionam os principais elementos de máquinas para a transmissão de movimento. Viu só? A teleaula de hoje está imperdível. Vamos lá? E aí, Ananias, tudo bom? Ô, Caio, trouxe a bicicleta pra arrumar? Trouxe, mas não tem pressa, não. Eu saí mais cedo do serviço, tenho o dia inteiro pra consertar a magrela. Então deixa eu acabar isso aqui, porque com as ferramentas em ordem, o trabalho fica mais fácil, inclusive pra arrumar sua magrela. Quem diria, Ananias? Um motorzinho desse consegue movimentar uma máquina desse tamanho. Isso é possível graças a essa correia. Quer dizer, a esse sistema de transmissão, né? Por que tem esse nome, hein? Sistema de transmissão. Bom, é porque ele transmite o movimento desse motor através dessa correia, fazendo girar a ferramenta e assim fresando a minha peça. Eita, coisinha inteligente, hein? Bom, eu sou suspeito para falar porque esse aqui é o meu trabalho, mas eu acho que alguém estava inspirado mesmo quando inventou os elementos de transmissão. E quais são os outros tipos de elementos de transmissão? Bom, para acompanhar isso, você vai ter que olhar a nossa reportagem. Correntes, cabos, engrenagens, polias e correias dentadas. Esses são apenas mais alguns elementos de transmissão que foram criados para transferir movimentos entre os elementos mecânicos. E o que é melhor, essa transferência de movimento ocorre com uma perda mínima de energia e com eficiência e durabilidade. Agora a gente vai conversar com um aluno que vai dizer pra gente do que mais são capazes os elementos de transmissão. Bom, com esses elementos que você acaba de mostrar, são montados os sistemas de transmissão. E o que faz um sistema de transmissão? Muito simples, ele transfere potência de um eixo chamado motor para outro chamado de movido. Os sistemas de transmissão também podem variar as rotações entre um eixo e outro. Nesse caso, o sistema de rotação é chamado variador. Bom, existem 3 tipos de variadores que são mais usados e que podem ser úteis para o nosso kart, viu? E quais são esses tipos? É o sistema variador por engrenagem, por correias e por atrito. Edgar, vem cá, dá uma olhada aqui. Esse desenho não está mostrando um variador por engrenagem? Exatamente, mas independente do tipo de variador, a sua função está ligada aos eixos. Eixos? Eixo pode ser definido como um elemento mecânico em que são acopladas engrenagens, polias e outros elementos que transmitem ou suportam esforços. Então, esse sistema de transmissão tem 2 eixos, certo? Exatamente. E você seria capaz de me dizer quais são os elementos que estão acoplados a esses 2 eixos? Claro, Ananias. São essas 2 polias aqui, ó. Muito bem. Pelo visto, você não vai ter muita dificuldade em entender os modos de transmissão. Seria por acaso a maneira como a força é transmitida? Exatamente. E a força pode ser transmitida de 2 maneiras, por atrito e pela forma. A transmissão pela forma recebe esse nome porque a forma dos elementos transmissores é adequada ao encaixamento desses elementos entre si. Essa é a maneira de transmissão mais utilizada, principalmente com os elementos que você vai ver agora. Meu amigo, que elementos você está usando nesse caso? Bom, aqui está sendo usados elementos chavetados para a transmissão da força. E no caso desse desenho aqui? Bom, nele eu representei os eixos árvores entalhados e existem também os eixos árvores estriados. A transmissão da força acontece através desta forma. Ô Ed, será que a gente não devia usar também a transmissão por atrito no nosso kart? Você sabe que a transmissão por atrito possibilita uma boa centralização das peças ligadas aos eixos, né? Então, você já imaginou se as peças ligadas aos eixos do nosso kart não estiverem bem centralizadas? Ó, nosso bólido ia girar na primeira curva. Nilson, você tem razão. Uma boa centralização das peças ligadas aos eixos é muito importante.
Só que a transmissão por atrito não possibilita uma boa transmissão transmissão de forças tão altas quanto as transmitidas pela forma. Eu já entendi tudo. Quer dizer, então, não adianta a gente ter um motor tão possante como o nosso se a gente não conseguir um elemento que transmita essa força. Exatamente. Só que não significa que a transmissão por atrito não seja tão boa. Bom, então, como são os elementos de transmissão por atrito? Vamos ver. Repare aqui, Neuza. Esses elementos constituem-se de dois anéis cônicos apertados entre si e que atuam ao mesmo tempo sobre o eixo e o cubo. E qual o nome deles? Eles são os elementos anelares. Essas aqui são as chamadas de arruelas estreladas. Elas possibilitam grande rigor de movimento axial, quer dizer, dos eixos, e radial, ou seja, dos raios. As arruelas são apertadas por meio de parafusos que forçam a arruela contra o eixo e o cubo ao mesmo tempo. Ananias, até agora a gente já passou por um bom número de elementos de máquinas de transmissão e eu ainda não sei algumas das características importantes desses elementos. Bom, eu acho que você tem razão, viu? Eu estou precisando fazer uma descrição dos principais elementos de transmissão. É exatamente isso que eu quero. Uma descrição desses elementos tão inteligentes, né? Bom, o eixo a gente já descreveu. A gente pode ver ainda as correias, correntes, engrenagens, rodas de atrito, roscas, cabos de aço. Aliás, aqui mesmo já tem um desses elementos, que é a rosca. E quais são as características das roscas? Bom, roscas são saliências de perfil constante com forma de hélice. As roscas se movimentam de modo uniforme, externa ou internamente, ao redor de uma superfície cilíndrica ou cônica. As saliências são denominadas filetes. Existem roscas de transporte ou movimento que transformam o movimento giratório em movimento longitudinal. É o caso desse motorista aqui, que teve o azar de ter um pneu furado. Ele está transformando o movimento circular da manivela em movimento retilíneo para levantar o carro. E aí, tá difícil? Difícil sempre é, né? Mas seria bem pior sem esse macaco. O macaco é um bom exemplo da utilização das roscas no nosso dia a dia. Normalmente, estas roscas são usadas em máquinas como prensas ou tornos, principalmente quando são frequentes as montagens e desmontagens. Essa rosca aqui, ela transforma o movimento giratório em movimento retilíneo. Já essa outra rosca aqui faz o inverso. Ela transforma o movimento retilíneo em movimento giratório. Mas talvez transformar o movimento retilíneo em movimento giratório ou vice-versa não seja bem o que a gente precisa para o nosso kart, né? Então vamos continuar descrevendo os elementos de transmissão. Boa! Assim a gente também já pode escolher direitinho qual o elemento de transmissão de força que a gente vai usar no nosso bólido. Olha aqui, ó. Um elemento que a gente certamente vai usar muito é a correia, ó. Elas são elementos de máquinas que transmitem movimento de rotação entre eixos por intermédio das polias. E pelo que eu sei, as correias podem ser contínuas ou com emendas. Tem toda a razão, mas independente de serem contínuas ou emendas, as correias são sempre ligadas às polias. As polias são esses elementos aqui, não são? São sim. Elas são cilíndricas e podem ser fabricadas em diversos materiais. Eu acho que no caso do nosso kart, a gente tem que usar uma polia bem leve e resistente. Assim não pesa muito e aí o nosso kart vai ter uma maior velocidade. Mas Edgar, como é que a gente vai fixar essas polias? Bom, as polias podem ser fixadas por pressão, chaveta ou simplesmente por um parafuso. Agora me ajuda aqui a suspender a bicicleta. Opa! Isso. Ei, bichinho pesado! Foi. Enquanto eu conserto a magrela, a gente continua conversando sobre outros tipos de elementos de transmissão de força. Sabe que você me quebrou um galhão arrumando a magrela, viu, Ananias? Eu uso ela todo dia pra trabalhar. Aí faz muito bem, viu? Bicicleta é um tremendo veículo. Não gasta combustível e ainda por cima não polui o ar. Mas o melhor de tudo é que você praticando exercícios com regularidade, você faz um bem enorme para sua saúde. Isso é verdade. Sabe que eu me sinto bem melhor depois de fazer exercícios? Melhor que isso, né? Não custa nada. Olha aqui, ó. Tá vendo aqui? A corrente? Isso. Esse aqui é um exemplo de elemento de transmissão de força. As correntes, em geral, são metálicas, formadas por anéis ou elos. Tá bom, mas só existe um tipo de corrente? Não. Existem vários tipos de correntes, cada uma com uma aplicação específica. Essa aqui é a chamada corrente de elos. Agora, aqui na sua magrela mesmo, você tem outro exemplo de corrente. Já sei. Essa aqui? Exatamente. Essa é a corrente de buchas. Enquanto a gente não consertar essa corrente,
você não vai conseguir transmitir força para as rodas. Outro tipo de elemento de transmissão bastante utilizado é a engrenagem. Elas também são conhecidas como rodas dentadas e servem para a transmissão entre eixos. Existem diversos tipos de engrenagens, cada uma para um uso específico. Estas aqui, por exemplo, são as engrenagens cilíndricas de dentes retos. Agora só falta falar de dois tipos de elementos de transmissão: as rodas de atrito e os cabos de aço. As rodas de atrito transmitem movimento entre dois eixos paralelos ou que se cruzam, mas esta transmissão é feita por atrito. Já os cabos de aço são elementos de máquinas feitos de arame trefilado a frio. Inicialmente, esse arame é enrolado em pernas. Depois, essas pernas são enroladas em espiral em torno de um elemento central, também conhecido como alma ou núcleo. Puxa, depois de todos esses elementos de transmissão de força, eu acho melhor você estudar bastante, fazer uma boa revisão para não esquecer de tudo isso depois. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você ficou sabendo o que são os elementos de transmissão. Aprendeu também que a força pode ser transmitida pela forma do elemento ou pelo atrito. Deu. Pronto, Caio. Agora você vai poder voltar a praticar seus exercícios físicos diariamente. Não, e o melhor é que agora eu vou voltar para casa e praticar os exercícios do meu livro. Tchau! Tchau. Telecurso 2000, um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho.